aqui subir às pressas. E aí, como é que vocês estão? Puxa, que horror animado, viu? Diga a ela que eu mandei um áudio para ela. Tá certo? Te amo, meu amor. E aí, pessoal, vocês estão bem? Vamos começar aí. A gente está no terceiro e último episódio da nossa série What? Descomplicando a fé. A gente está pegando alguns temas polêmicos e tentando meio que tornar eles mais fáceis de entender, desmistificar alguns assuntos e tirar os tabus que existem em certos temas da nossa fé. A gente falou sobre música e a gente entendeu dentro de uma perspectiva, para depois você não ouvir aqui o que eu estou falando e distorcer. Então, pega o que eu estou falando, entenda o contexto de como vai ser falado para você falar. Porque às vezes vocês veem assim, Deus se importa com minha roupa? Você fica, meu irmão, o que é que ele vai falar? Isso aí está errado. Ou então, por exemplo, no primeiro episódio a gente falou música do mundo. Isso existe? Eu falei aqui que não existe música do mundo. Que para um cristão tudo é sagrado. Então a gente vai observar e gerir todas as áreas da nossa vida sob essa perspectiva. De que as coisas, não existe música de Deus, música do mundo. Existe música. Existem músicas que glorificam a Deus e músicas que não glorificam a Deus. Músicas que às vezes podem falar de um tema como amizade, amor, e não necessariamente de Deus, e que ainda assim não são músicas do pecado, certo? E a gente conversou sobre isso, foi muito massa. No último culto a gente conversou sobre se salvação se perde, e a gente viu que salvação não se perde, certo? Se você é salvo uma vez, Deus salva você permanentemente, porque Ele não renuncia a isso. O seu nome está escrito no livro da vida, Deus não tem uma borracha para pagar. Mas o foco não deveria ser esse. As pessoas ficam no foco de se perde, se não perde, calvinista, arminiano. Esse não deveria ser o nosso foco. O nosso foco deveria ser salvação se recebe. E nós precisamos viver em santidade. Não se perde ou se ganha, tanto faz. O importante é que eu quero viver uma vida com Cristo todos os dias da minha vida. E se eu viver firme com Ele até o fim, não importa se perde ou se ganha, eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Não importa o meu mérito na salvação. Eu não consigo fazer isso pelas minhas próprias capacidades. É Deus quem faz por mim. Eu simplesmente recebo por graça de Deus sobre mim. Então a gente conversou sobre isso na semana passada. E hoje a gente vai conversar sobre se Deus se importa com a nossa roupa. E aqui eu já queria, como todos os outros episódios, eu queria perguntar para vocês a opinião de vocês. E fazendo isso, eu não quero constranger ninguém, certo? Assim como eu perguntei semana passada, a salvação se perde? Algumas pessoas já disseram, sim, se perde, outras não. E a gente discordar, não tem problema nenhum. Na ponte, os próprios pastores discordam em alguns aspectos teológicos. Não tem problema você discordar. É na pluralidade que a gente encontra muita coisa boa, na diferença de opinião. Então, eu tenho certeza que existem coisas mais importantes do que, na verdade, o básico, que a gente só consegue enxergar. Salvação se perde, a gente só fica nessa, perde ou não perde, perde ou não perde. Não, existe algo mais sublime que é ensinado dentro dessa conversa, dessa problemática, dessa confusão toda, que é salvação é de graça, vem de Deus, mas a gente também precisa viver essa salvação. Então, vamos tirar o foco da discussão e colocar o foco sobre outra coisa. Mas aí eu quero fazer essa pergunta para vocês, sem querer polemizar. Quem acha que Deus se importa com a sua roupa, levanta a mão. Só para eu saber mais ou menos como é que está a galera aqui. Massa. Quem acha que Deus não se importa com a sua roupa, levanta a mão. Então, mais gente diz que Deus não se importa. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Já fiquem com a Bíblia aí pertinho, beleza? Porque a gente não vai aparecer os textos bíblicos aqui. Então, eu vou ler junto com vocês e abrir a Bíblia junto com vocês, ok? E a gente vai falar hoje de 3 pontos. O primeiro ponto que a gente vai conversar hoje, como eu sempre tenho falado os pontos antes da gente começar, o primeiro ponto vai aparecer aqui para vocês, coloca aí, Mari, é Deus se importa com você. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu vou falar hoje é o interno se revela no externo. E o terceiro ponto é que é uma pergunta, né, daquele livro e filme. Em seus passos, o que Jesus faria? Beleza? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Eu espero que vocês consigam entender o que eu quero conversar com vocês hoje aqui. Espera aí que deu uma louca aqui no iPad. Vou voltar. Então vamos lá. Dentro desse primeiro tópico que a gente vai conversar hoje,
Deus se importa com minha roupa. O primeiro tópico é: Deus se importa com você. Nós somos seres racionais, certo? Mas também somos seres emocionais. E Deus, Ele se importa com você na integralidade do seu ser. Ele se importa com a sua mentalidade, com a forma como você pensa, com a forma como as ideias se constroem dentro da sua cabeça, as suas convicções, os seus princípios. Ele se importa com isso. Ele também se importa com a forma como você se sente. Se você se sente bem, se você se sente mal, se você está feliz, se você está triste. Deus se importa sim com você. Apesar de Ele ser o Deus eterno, que está lá nos céus, governando sobre tudo, Ele se importa com a gente. A Bíblia fala em Hebreus, eu repito muito esse versículo aqui na toca, que nós não temos um Deus que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O nosso Deus, Ele olha para a gente, Ele se compadece, sabe por quê? Porque Jesus, Ele foi tentado em tudo. E Ele foi achado sem pecado. Mas Ele foi tentado em tudo, então Ele reconhece os nossos dilemas pessoais, as broncas que a gente tem que enfrentar na nossa vida. Então, nós não temos um Deus distante, nós temos um Deus que entende a gente, um Deus que compreende. Então, Ele entende a nossa racionalidade, Ele entende também que nós somos seres emocionais, então Ele se importa com a gente de forma integral, até porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ninguém conhece mais a gente do que Deus. Mas eu deveria sustentar aqui a ideia para vocês de que o gnosticismo está errado. Para quem não sabe, é como se Deus existisse ou uma força maior existisse, mas eu não me relaciono com ela. E isso não acontece na realidade. A verdade é que nós temos um Deus, com esse Deus nós podemos nos relacionar. Um Deus com o qual nós podemos estabelecer vínculo, amizade, relacionamento. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto. É um Deus que a gente pode ter contato íntimo e construir uma relação de intimidade. Só para vocês não acharem estranho essa luz variando, porque ela está meio doida. Não é o pessoal ali não, viu? Amo vocês, só para defender vocês, viu? Então, Deus, ele se importa com a gente de forma integral, porque Ele sabe que nós somos seres integrais, que temos razões, que temos uma razão, que temos as nossas emoções, e nós somos a criação, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós somos criaturas feitas por Deus. Ele nos conhece, Ele nos criou com propósito, de forma original, não existe na criação nada parecido com o ser humano, tanto por isso de forma positiva como de forma negativa, né? Os seres humanos não são só essas coisas lindas que conseguem pensar, fazer coisas e amar e perdoar e construir engenhocas, bateria, data show, som, iPad, celular. Glória a Deus por essas coisas, mas o ser humano não é só isso. E ele só consegue fazer isso porque Deus criou ele conforme a sua imagem e semelhança. Porque se ele não tivesse criado, ele não passaria de um ser irracional. Ele só consegue fazer essas coisas maravilhosas porque Deus fez ele segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você vai perceber que Deus não fez o macaco desse jeito. Ele simplesmente criou um macaco pela ordem da sua voz e o macaco se fez. Mas o homem, ele tem um relacionamento diferente. Do pó, do barro, ele cria o homem e sopra a vida no homem, cria segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então o relacionamento com o homem é diferente. Tem muito de Deus no ser humano, apesar de caído, apesar de ter uma natureza perversa, e a gente estudou isso na semana passada, o ser humano é mau, precisa de Deus, sem Deus não existe esperança alguma para o ser humano, mas o ser humano é criado à imagem de Deus. Então Ele nos conhece plenamente, Ele conhece quem nós somos, Ele conhece as nossas aflições e dificuldades, Ele sabe que nós fomos criados para Ele, portanto Ele se importa absolutamente com tudo o que somos. Mas Ele não faz isso como um julgador chato. Ele não se importa com o que nós fazemos, porque talvez, quando você lê aqui, Deus se importa com minha roupa, soa como se Deus julgasse a sua roupa. Talvez essa pergunta soe dessa forma. Como se Deus se importasse num sentido assim meio de julgamento. Mas, na realidade, essa frase que está aqui, Deus se importa com você, não é no sentido de julgar. Deus não é um julgador chato. Ele não é um pai que é carrasco, que quer te apontar e dizer que você está errado e que as coisas não são do seu jeito. Ele se importa com você como um pai que cuida. A Bíblia fala que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Então Deus chama você para conversas e diz: olha, eu me importo com você. E eu me importo com tudo que você é, eu me importo com o que você pensa, eu me importo com o que você fala. Eu me importo com todas as áreas do seu ser e todas as áreas implica nas roupas também.
Então eu vou dar minha perspectiva aqui para vocês. Eu sei que a maioria das pessoas disseram que Deus não se importa com sua roupa, mas dentro do que eu quero construir, eu quero dizer que Deus se importa sim com o que você veste. Ele se importa sim com o que você veste, porque Ele se importa com você por completo, em todas as áreas da sua vida. Ele se importa com o que você pensa, fala, faz, suas atitudes, a forma como você trata a sua família, para onde você vai, para onde você deixa de ir. Todas as áreas da sua vida estão permeadas pela presença de Deus, e a forma como você se veste faz parte de quem você é. Deus se importa com o que você ouve, com a música que você escuta. Ele se importa sim, porque Ele tem zelo por você. A Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de você. Aquela música que a gente escuta, me ama, que fala, tem ciúmes de mim. A galera fica criticando essa parte que é meio melosa assim, né, e tal. Mas é verdade, a Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. Porque Ele não quer ver a gente perdido, Ele nos quer. Não no sentido de dependência, Ele não depende de nós. Ele não nos quer porque Ele está carente. Não, Ele não precisa de nada. Quem é carente somos nós que dependemos. Mas ainda assim, Ele se importa, porque Ele é todo amor. Nós servimos a um Deus que é todo amor. E antes que você diga, mas Ele é justiça também, Ele é ira. Ser todo amor não implica que Ele não seja também justiça, ira. Deus, Ele tem vários atributos. Ele tem várias áreas do seu ser. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é poderoso. Existem muitos atributos que fazem parte daquilo que Deus é. Mas, apesar dele ser todas essas coisas, Ele não está governando os céus de forma a condenar os homens. Não, Ele não faz isso. Lógico que haverá um dia onde todos serão julgados de acordo com as suas obras. Isso está escrito na Bíblia. Cada um será julgado de acordo com aquilo que fez. Mas Deus hoje, Ele não está no trono no céu dizendo, apontando o dedo, condenando as pessoas. Até porque a Bíblia fala que Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Se você não tem Bíblia, aplicativo, se você não tiver aplicativo, você só escuta a minha bela voz, ou não tão bela assim. E diz assim, Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? De novo, aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Então nós servimos a um Deus que cuida de nós, de um Pai amoroso, um Pai que entrega o seu Filho, e se Ele deu o seu Filho, como Ele não dará juntamente com o Filho todas as outras coisas? Ele proporciona para a gente salvação em Cristo, mas não só salvação. Ele dá cuidado pessoal todos os dias da sua vida. Você pode recorrer para Ele em todas as áreas da sua vida. Você já parou para pensar que Deus, Ele influencia na sua família? Que quando você está precisando de uma porta aberta de emprego, você fala assim, ou de uma aprovação no colégio, porque a gente tem jovens e adolescentes aqui, né? A galera mais velha está empregada, a galera da escola assim, Deus, me ajuda com a boizinha, me ajuda com o boizinho, me ajuda com a escola, me ajuda com minha família, ajuda o esporte, porque o Náutico o Senhor não tem como me ajudar, porque já está fadado à miséria. Não tem como, não tem como. Mas a Bíblia fala que John Piper, um grande escritor, ele diz assim, uma vez que Deus pagou o infinito preço de seu Filho por você, não é certo que Ele cuidará em prover tudo o que você precisa? Se Ele não poupou nem mesmo o Filho dele, Ele não vai dar junto com o Filho todas as outras coisas? E Ele influencia todas as áreas da sua vida, e você pede, Deus cuida disso, Deus cuida daquilo, Deus cuida da minha mãe, Deus cuida do meu coração, da área do relacionamento, e a gente entrega todas as nossas áreas sob os cuidados de Deus. Amém? Amém, a gente faz isso. E por que a roupa não entra? Algumas pessoas levantaram a mão. Por que a roupa não entraria nesses aspectos que Deus influencia? Porque na hora de eu pedir para Deus me prover e cuidar de mim, aí faz sentido. Mas na hora de Deus se importar no sentido dele dizer o que Ele ama e o que Ele detesta, o que Ele aprova e o que Ele não aprova, aí não, aí Deus não se importa.
É meio contraditório. Eu peço a influência de Deus nas áreas que convém e nas que não convém, Deus fica aí, eu fico aqui. Como é que funciona isso? E aqui eu não estou julgando as pessoas que responderam dessa forma, porque talvez você concorde comigo, mas você respondeu essa pergunta baseado na sua forma de ler a pergunta. Então a gente entende isso, que no sentido de experimentar tudo que Deus é e faz, a gente experimenta, a gente quer, a gente deseja, mas no momento de ter compromisso pessoal com Ele, a gente não quer. Deus se importa comigo para me prover, mas não se importa comigo, eu não aceito esse se importar de Deus na hora de puxar minha orelha e dizer o que eu devo, o que não devo fazer. Então, assim como Deus ele tem atributos, assim como Deus tem áreas de influência na nossa vida, nós também somos algo, nós fazemos algo, nós pensamos algo, nós falamos algo, e essas coisas falam sobre quem nós somos. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para você é que Deus se importa com você, em todas as áreas da sua vida, não como um julgador, como um pai amoroso que cuida, que zela, que quer ver a sua vida refletir o propósito original pelo qual você foi criado. Você foi criado para glorificar a Deus. E a gente vai falar sobre isso a partir desse segundo ponto. Então a gente entendeu que Deus se importa comigo, Ele se importa com todas as áreas da minha vida, e a roupa é só mais uma área da minha vida, e Ele se importa também, mas Ele não se importa para te julgar e condenar, mas Ele se importa para te orientar, para dar conselhos, para dizer que, olha, talvez a sua roupa comunique algo, talvez a forma como você se veste fale sobre alguma coisa, e a gente vai refletir sobre isso nesse segundo ponto. O segundo ponto é: o interno se revela no externo. As nossas ações, elas falam muito a nosso respeito. Aquilo que a gente fala, a forma como a gente age, as nossas ações no mundo, elas dizem muito sobre quem nós somos. Algumas pessoas falam assim, nós não somos aquilo que fazemos, nós somos e portanto fazemos. Isso é verdade no momento que você entende quem você é em Deus. Mas antes de você entender isso, você é definido pelo que você faz. E na realidade, em muitas outras áreas da nossa vida, se a gente não partir dessa perspectiva de uma identidade em Deus, a gente é exatamente aquilo que a gente faz. Se você faz pão, você é padeiro. Você não é frentista de posto de gasolina se você faz pão. Não, se você faz pão, você é padeiro. Se você mexe com site, com programação, você é profissional. É tecnologia da informação. Adriel mesmo, ele mexe ali, ele está ali mexendo com som. Aí você pergunta, qual é a tua profissão, Adriel? Ele está ali mexendo no som. A gente sabe que a profissão dele é essa. O que é que tu é? Eu sou psicólogo. Assim, não faz sentido. Ele é aquilo que ele faz. Ele é psicólogo porque ele consulta pessoas. Ele é advogado porque ele exerce a atividade da advocacia. Se você não exerce, meio que, você é ou você não é? Você precisa exercer, e aí você recebe isso aí. E aí você recebe o atestado que você é aquilo que você faz. É muito natural isso. Você é estudante por quê? Porque você está estudando algo, você está matriculado numa instituição de ensino. Então nós somos aquilo que fazemos de certa forma também. E aquilo que a gente faz revela quem a gente é por dentro. Quem a gente de fato é, o que a gente sente, o que a gente deseja, o que faz o nosso coração bater mais forte, o que mora de verdade nos nossos corações, revela quem a gente é. E isso reverbera externamente. Aquilo que a gente é aqui dentro, aquilo que se passa dentro dos nossos pensamentos, aquilo que é interno acaba saindo para fora. Aquilo que a gente sente, deseja, o que faz nosso coração bater mais forte, todas essas coisas que acontecem aqui dentro, elas se revelam externamente. A gente viu isso lá na música, por exemplo, no primeiro episódio. E nesse terceiro a gente pode pensar em como as nossas vestes revelam essa identidade que a gente tem em Deus. A gente entende que muitas vezes o que nós fazemos define o que nós somos. E para uma pessoa que não conhece Jesus, é exatamente aquilo que você faz que define quem você é. Lógico que depois que você conhece Cristo, agora quem Deus fez você para ser, o seu propósito, a sua identidade define o que você faz. Mas para alguém que não conhece Jesus, ela olha para você e ela te define
exatamente de acordo com o que você faz. Se você vai numa loja, beleza? Todo mundo aqui. Se você sair daqui, for no shopping e pegar um negócio escondido, botar no seu bolso e sair, vão dizer que você é o quê? Ladrão. Quando eu falo essa palavra ladrão, eu só lembro daquele episódio do Chaves. Vocês lembram? Ladrão! Ladrão! Alguém já assistiu esse filme? Só para não parecer filme, né? Essa série. Enfim, é emocionante. Eu não sei porque eu falei isso. Mas segue. Mas elas revelam a nossa identidade. Aquilo que a gente faz acaba revelando aquilo que nós somos. A gente entende que o que eu sou me dá oportunidades de revelar externamente aquilo que eu sou internamente. A identidade que eu tenho em Deus, o propósito que eu tenho em Deus, eu sei quem eu sou, portanto eu faço. Mas quem me vê vai me definir de acordo com o que eu faço. Ele não vai chegar em mim, me fala um pouquinho sobre quem tu é, para que eu defina qual é a tua identidade. Qual foi a última vez que você fez essa pergunta para alguém? Você nunca fez essa pergunta para ninguém. Você não chega na escola, oi, tudo bem? Qual é a tua identidade? Qual é o teu propósito de vida? Por que isso? Por que essa pergunta? Não, é só porque eu queria definir quem tu é. Não, ninguém faz isso. Você olha os hábitos das pessoas, as atitudes, as ações dela, e você define de acordo com o que você está vendo. Isso é muito natural. Só que, em relação às nossas roupas, isso também fala muito. A forma como a gente se veste comunica algo. Involuntariamente. Mesmo que você não queira isso, a forma como você fala comunica algo. A forma como você olha comunica algo. As suas redes sociais comunicam algo. Se alguém começa a andar com você, escutar as músicas que você escuta, isso vai comunicar algo para aquela pessoa sobre você. Então as suas ações, elas revelam algo. O que se passa na sua mente é sempre externalizado. E quando a pessoa olha esse algo que foi externalizado, ela faz uma interpretação daquilo que você é. E ela não está errada de fazer isso. Porque a gente compreende o interno analisando o externo. E aqui eu repito, a gente entende que em Deus, aquilo que Ele define quem nós somos, transforma o nosso interno e muda o nosso externo. Mas para quem nos enxerga de fora, nós somos analisados pelo externo. De tanto eu ver o externo, eu começo a entender quem ela é internamente. Quando eu comecei a andar com Duda, namorar com Duda, na verdade, na amizade da gente, eu comecei a caminhar com ela e fui percebendo traços da personalidade dela. O que ela escutava, as músicas que ela escutava, quais eram as pessoas que influenciavam ela. Fui olhando os hábitos de Duda, o vocabulário de Duda, as palavras que ela usava. Pô, Duda é uma menina que não fala palavrão. Apesar do passado dela ter falado muito, mas o interno foi transformado e o externo mudou. Então eu passo a admirar ela e perceber que o vocabulário dela é um vocabulário massa, que eu admiro. E ela, ao mesmo tempo, me conhece e entende que eu não falo palavrão também. Que eu fui criado dentro de uma família que a minha mãe só falta pegar o cabo de vassoura e estourar na nossa cabeça se a gente fizer alguma coisa. Mentira, minha mãe não faz isso não. Ela faz pior. É uma bênção, minha mãe. Cadê meu irmão? Está por aí? Então, mas é isso, pessoal. As nossas vestes, o nosso vocabulário, o que a gente externaliza, comunica algo. Por exemplo, a Bíblia fala de vestes brancas, que um dia a gente vai ir para os céus e Deus vai nos dar vestes brancas. Que nos céus os anjos e os anciãos e os serafins e os querubins, eles estão com vestes brancas. Se você ler o livro de Apocalipse, Isaías, Daniel, você vai perceber que é sempre anjo com coisa branca. Porque o branco, ele denota algo, né? Ele aponta para algo, ele aponta para pureza, ele aponta para ausência de mal, ausência de pecado. Ele dá essa ideia. Então o branco comunica algo, então vestir-se de branco comunica algo. E se esse vestir-se de branco não comunicasse nada, a Bíblia só falaria vestes. E eles estavam com vestes. Não, mas o branco comunica algo. Então, a ideia de pureza, de ausência de mal, de ausência de escuridão, comunicava alguma coisa. Então, vestir-se, a Bíblia fala, vestes brancas, eu vou dar para vocês vestes brancas. Então, faz sentido, né? Faz sentido que Deus, ele se importa com a roupa. Porque senão ele não falaria o tipo de vestes. Mas vestes brancas. Ele não falou vestes coloridas. Não, ele falou vestes brancas. Porque tem um sentido de ser branca. O branco aponta para algum significado, alguma coisa.
Os homens no Antigo Testamento, quando eles estavam arrependidos ou de luto, eles vestiam pano de saco. Eles vestiam umas roupas bem fullbacks, assim. Umas roupas de pano, de saco, assim. Pano, sabe saco que você enche de batata? Pronto, aqueles panos assim, descartáveis. Aqueles paninhos que a gente usa para pano de chão, bem ruinzinho. Eles usavam aquilo para demonstrar arrependimento e luto. Quando eles estavam enlutados por alguém que morreu, ou algo que aconteceu, ou arrependidos, eles vestiam aquilo. Mas por quê? Porque Deus os orientou a fazer isso. Porque as vestes comunicam algo. A sua roupa comunica alguma coisa. A forma como você está vestido aqui agora comunica algo sobre quem você é. Se você está com a camisa de Linkin Park, eu vou olhar para você e vou dizer, é o pastor da gente, né? Digo, você está com a camisa de Linkin Park? Estou. Ah, então você gosta de Restart? Não. Eu vou perguntar para ele se ele gosta do quê? Que parque tu gosta de Linkin Park? Gosto. Que massa. Por quê? Porque a roupa dele comunicou algo para mim. Isso é normal. Isso não é algo anormal. Sua roupa comunica algo. Na Bíblia, se você vestia roupa de pano de saco, isso significava que você estava arrependido ou você estava enlutado. Refletia isso sobre você. Era muito claro perceber isso. Da mesma forma, o branco. O branco comunicava santidade e pureza. Quem você era. Se você é branco e puro. Quando o anjo aparece, o anjo nunca aparece com as roupas dark, escuras assim, meio feita a roupa de Teteu, assim. Não é Teteu? Não tô brincando. Não aparece, eles sempre aparecem de branco para dentro da pureza e tal, santidade. Mas percebam aqui, ó, que a roupa, assim como a Bíblia expôs para a gente, ela expõe algo que está acontecendo internamente. Os anjos, eles não tinham vestes brancas porque o branco da roupa mostrava pureza. Não. O branco da roupa só representava o interno. Ele comunica algo, sim, mas ele comunica algo que existe internamente. Então, comunicava a pureza, a santidade dos anjos. As vestes de pano de saco comunicam o quê? Arrependimento e luto. Sabe, só que tem um problema aí. E Deus identifica esse problema. E Ele diz assim, olha, rasguem o coração e não apenas as suas vestes, porque o povo, quando eles estavam arrependidos e lutados, eles pegavam esse pano de saco e começavam a rasgar, para dar uma ideia de que eles estavam arrependidos e super tristes com aquilo que estava acontecendo. Mas aí Deus diz para eles, olha, não rasguem só as vestes de vocês, rasguem também o coração, porque não faz sentido a roupa de vocês ser de pano, não faz sentido vocês rasgarem, se na realidade o coração de vocês não comunica isso também. Porque Deus, diferente das pessoas, Ele consegue enxergar o interno, as pessoas só enxergam o externo, mas Deus, Ele consegue enxergar o nosso coração. E Ele fala, olha, não faz isso só com sua roupa. A sua roupa importa, ela comunica algo? Sim, mas eu enxergo o coração. Eu vou além. Eu não estou focando só no que você é por fora. Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 35. Quem quiser abrir, Mateus 12, do 33 ao 35. Vou ler aqui rapidinho, tá? Diz assim: considerem, uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então a gente fala do que o nosso coração está cheio. Se a gente está cheio de maldade, a gente expõe maldade, a gente se veste com maldade, a gente expõe maldade em tudo que a gente faz. As nossas ações revelam maldade, as músicas que a gente ouve revelam maldade. Tudo revela aquilo que a gente é internamente. Quando a gente está na bad, ninguém fica escutando Viva la Vida. A não ser que você, tu quer me animar, mas normalmente as pessoas que estão na bad, elas escutam músicas que alimentem a bad, né? Alimentem a sofrência, porque eu estou triste, eu quero uma música que reforce a minha tristeza, porque eu quero ficar reflexivo na tristeza. Se ele não te quer, supera, aí você começa a ficar melhor. É isso que acontece, infelizmente. Marcos capítulo 7, versículo 21 diz assim:
Pois do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e tornam ele impuro. E perceba que uma das palavras que ele usa aqui é, perceba aqui, ó, devassidão. Em outras versões ele usa a palavra sensualidade. Sensualidade é pecado, Bruno? Não, mas pode ser. Assim como tantas outras coisas. Ir para a igreja é pecado? Não, mas pode ser, sabia? Pode se tornar, dependendo do porquê você vem para cá. Namorar é pecado? Não, mas pode ser. Então, dependendo daquilo... Ir para a escola é pecado? Não. E nem se você, em qualquer ocasião, não é. Certo? Okay. Eita, estou esperando agora a oportunidade de dizer que pode ser para arranjar uma desculpa. Não, vá para a escola. A não ser que esteja um coronavírus, alguém e tal, é pecado. Mas a sensualidade, ela pode ser um pecado, mas ela pode não ser se ela for usada no momento certo, no ambiente certo, com a pessoa certa, com os fins certos e propósitos certos. Se for usado com a finalidade certa, a sensualidade é uma bênção. Mas no momento errado, com a pessoa errada, com o fim errado, com o propósito errado, é um pecado, é um pecado grave. E na realidade, a sensualidade, ela é um anúncio público da condição do coração. Vai aparecer aqui, ó. Agora, a sensualidade é um anúncio público da condição do coração. Essa característica da gente tentar envolver alguém com a forma como a gente se comporta e se veste, na realidade é um anúncio público da condição do nosso coração. E eu vou desenvolver mais isso antes que vocês me julguem, certo? Mas a sensualidade, ela pode ser um pecado, depende da forma como você lida com ela. Bruno, e qual é o momento certo de lidar com a sensualidade? Eu pergunto para você, qual o sentido de um adolescente, ou de uma jovem, ou de um jovem, expor sensualidade, sendo que agora você não vai casar com ninguém? Sendo que agora você não vai ter um relacionamento afetivo com ninguém? É para conquistar o que você está sendo sensual? Tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade. Na verdade, eu não sei quem lembra de Igor Thiago pregando aqui no Verdades Difíceis de Engolir, que foi a nossa outra série. Ele fala assim, que pecado é tudo aquilo que é feito sem, quem lembra? Propósito. Então a gente precisa se questionar nosso propósito e intenção em tudo que a gente faz. A minha roupa que eu estou vestindo com que propósito? Com que intenção? As palavras que eu falo com que propósito? As ações que eu ponho em prática na minha vida pessoal, eu ponho em prática com que propósito, com que intenção? Tudo. A gente precisa se perguntar o porquê, qual o propósito? Estou fazendo isso aqui com que coração? E percebam que há uma diferença entre beleza e sensualidade. Não confundam. Certo? E Deus não é contra a beleza, Ele é contra a sensualidade. No momento errado. Porque, por exemplo, Deus, Ele é belo. Deus, Ele é extraordinário. E Ele fez a gente à sua imagem. Então nós somos bonitos também, amém? Nem todos são tanto assim, mas alguns são, né? Estou brincando, pessoal, todos são lindos. Mas Deus criou a gente para refletir aquilo que Ele é. Amém? E Deus é belo. Ele é o Criador, Ele nos criou conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E nós somos também, por consequência, belos, bonitos. Você é bonito. Você é bonito. Portanto, tudo, absolutamente tudo que a gente faz, deve refletir a beleza de Deus. Porque nós somos a criação pessoal dEle. Nós somos a criação pessoal de Deus. Então, tudo que a gente reflete essa beleza de Deus. Nós somos a criação pessoal dEle. Ele nos fez de um jeito especial, para nós refletirmos aquilo que Ele é. Lógico que essa imagem e semelhança pela qual Deus nos fez, com a qual Deus nos fez, foi danificada pelo pecado. Ela foi desfigurada. Isso acontece. Essa imagem e semelhança está danificada por conta do pecado, e o propósito de Deus em Cristo é restaurar essa imagem e semelhança, para que a gente se torne aquilo que a gente foi chamado para ser, e para que a gente reflita a beleza do nosso Criador. Nós fomos criados para refletir a beleza do Criador,
Mas Deus não é sensual, Ele é belo. Algo pode ser belo e ainda assim não ser sensual. E quando eu falo de ser belo e não ser sensual, eu estou querendo dizer que a forma como você se veste, a forma como você expõe a sua aparência, ela deve ser bela, mas não sensual, se o propósito não for um fim que não torne a sensualidade um pecado. Porque se for, você está querendo o que com sua sensualidade? E sabe quem é que vai questionar isso? Não sou eu. Eu nunca vou chegar para você e dizer assim, olha, rapaz, essa tua roupa não está legal. Nunca vou fazer isso. Uma das coisas que a gente mais prega aqui na Toca é: você pode fazer qualquer coisa. Você pode. Poder você pode. A Bíblia fala que todas as coisas são lícitas. Você pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Nem tudo você deve, mas poder você pode. Então, se você vier, a não ser que você venha com uma roupa muito extravagante, eu vou chegar para você: ô, Neninho, vamos conversar aqui. Mas se eu gostar, se eu não gostar, é você que tem que se confrontar. Você que tem que chegar assim para você e dizer: Bruno, isso aqui reflete a beleza do seu Criador? Ou expõe sensualidade? Vamos lá. Continuando. A gente precisa se perguntar exatamente as nossas intenções. Por que eu estou fazendo isso? Por que vestir isso? O que é que eu quero com isso? Eu estou querendo chamar a atenção de quem com a roupa que eu visto? Aí vem algumas respostas, né, que a gente coloca. Algumas pessoas dizem assim: ah, Bruno, mas o pecado está nos olhos de quem vê. O problema não é a minha roupa. O problema é o pecado do outro. E ao falar isso, eu não estou querendo dizer que o outro não é o problema também. O outro é o problema, mas você também é o problema. A gente tenta fazer transferência de responsabilidade desde o Éden. A culpa foi de Eva, a mulher. A Eva, a culpa foi da serpente. É um jogando para o outro a responsabilidade. A responsabilidade é nossa e o outro também tem sua parcela de responsabilidade. Lógico que existe pecado e a gente vive numa sociedade onde existe uma cultura de estupro, de tentar entrar dentro da vulnerabilidade da mulher e expor. Existe isso. A gente sabe que existe. A gente vive dentro de uma realidade, de uma sociedade machista, que é completamente abusiva. Isso existe, isso é triste. Contudo, a gente tem que fazer algumas reflexões como cristãos a respeito disso tudo. E aqui eu não estou querendo dizer e justificar talvez um assédio dizendo que é responsabilidade sua. Não, nada justifica um assédio. Um assediador, ele faz isso porque ele é o responsável por aquilo e ele precisa ser punido por aquilo que ele fez. O assédio que ele cometeu, a responsabilidade é toda dele. Não é por conta da roupa da pessoa que ele assediou. Isso está errado. Contudo, como cristãos, enquanto cristãos, para depois vocês não falarem nada aí fora. Enquanto cristãos, nós precisamos julgar nossas intenções a vestir o que vestimos, a falar o que falamos, a nos comportar como nos comportamos. Eu não estou falando nada errado. Amém? Amém. Tudo que você fala, tudo que você faz, o que você veste, deve refletir a santidade que Deus é. Tudo. Paulo, por exemplo, ele nos incentiva a não sermos pedra de tropeço para os novos na fé. E a gente ser exemplo para todos. Todos, principalmente para os que são de fora. Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 20, 14, versículo 12 ao 23. Vou abrir aqui para você e a gente vai ler junto. Romanos, capítulo 14, do versículo 12 ao 23. Diz assim, presta atenção. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne um objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável por Deus e aprovado pelos homens.
Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida, porque todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros irmãos tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre vocês e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que provém da fé é pecado. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. É bem claro, né, aqui, o que ele está querendo falar. Ele está dizendo, olha para o seu irmão, leve em consideração ele, porque ele está começando na fé, porque ele se converteu agora, ou talvez um amigo seu que conhece você, sabe que você é cristão. Então, a forma como você se veste, a forma como você se comporta, revela muito sobre quem você é. Revela, mostra quem você é. Está o tempo todo mostrando sobre quem você é. E os seus irmãos, eles olham para você, e eles julgam Deus de acordo com aquilo que eles veem naquele que se diz filho de Deus. Eu e você nos descrevemos como os discípulos de Jesus. Então, quando uma pessoa olha para você, ela não olha só você, ela vê uma pessoa que se diz filha de Jesus, discípulo e seguidor. Então, ela vai julgar você de acordo com aquilo que você diz ser e aquilo que você faz. E ela vai ver que talvez exista uma profunda incoerência entre aquilo que você prega e aquilo que você vive na prática. E aqui ele está dizendo, olha, é muito claro, olha, é melhor você não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Então só faça aquilo que edificar o seu irmão. Se for para abençoar ele, faz. Porque se não for, eu acho melhor você se abster disso. Ainda que não exista pecado nisso. Se abstém pelo bem do teu irmão. Vocês entenderam que foi exatamente isso que ele falou? Ele está falando aqui, olha, aquilo que é bom para vocês não se torne um objeto de maledicência, porque se o seu irmão se entristece por causa daquilo que você come, você não está agindo por amor. Não destrua o seu irmão, porque Cristo morreu por ele também. Então se importe com o outro. A gente vive numa cultura que diz assim, não se importe com a opinião do outro, meu corpo, minhas regras. Beleza, eu entendo que é você quem decide o que você veste, e é você que decide o que você come, lógico. Ninguém pode fazer isso por você, é você que faz isso. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Espero que isso não deixe você chateado comigo. Mas a Bíblia fala que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não é seu corpo, suas regras. Você é corpo de Cristo, as regras são dele. Então aquilo que você veste, aquilo que você fala, aquilo que você faz, a forma como você age, os seus pensamentos, tudo agora é permeado, gerido pelo Criador de todas as coisas. Agora a sua vida não é mais sua, sinto muito, sua vida é dele. Se alguém não te avisou isso antes, agora eu estou te avisando. Sua vida não pertence mais a você. Sua vida é de Cristo. Portanto, agora você faz aquilo que agrada Ele. Sua vida agora é para agradar Ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 ao 13, diz assim, nesse mesmo contexto que eu falei aqui. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês, preste atenção, é lindo esse texto. É muito claro, a gente não precisa ficar conversando sobre muita coisa. Se vocês quiserem, podem ir tirando foto desses textos para depois vocês recapitularem. Olha, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês, ou seja, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, mas cuidado para que essa liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Porque se alguém que tem a consciência fraca, vi você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado aos ídolos. Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa forma, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei, para não fazer meu irmão tropeçar. É muito claro isso aqui.
Você tem liberdade de vestir o que você quiser. Você tem liberdade de comer o que você quiser. Você tem liberdade de ir para qualquer ambiente. Contudo, não deixa que essa liberdade se torne uma pedra de tropeço para os fracos ou para quem não conhece Jesus ainda. Porque ela vai interpretar as suas ações de acordo com isso, com a verdade que você diz. Siga Jesus, seu stories é Jesus, 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 Jesus. Seu Instagram é foto assim e Jesus, 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 Jesus na legenda. E aí ela vai olhar para as suas atitudes e vai perguntar, cadê Jesus delas? Isso aqui reflete Jesus, e aí a pessoa se converte, e ela acha que se converter é agir desse jeito que você age. E aqui eu não estou falando só de roupa não, pessoal. Ela vai olhar e vai dizer, eu posso viver dessa forma, porque é assim que o cristão age. Porque essa pessoa age desse jeito, então eu vou poder fazer desse jeito também. Só que aí você leva o seu irmão ao tropeço. Você se torna uma pedra de tropeço para ele, porque você não reflete Jesus. Bruno, e o que seria uma roupa que não reflete Jesus? O que seria uma roupa que deve ser julgada como não de Deus? O mesmo entendimento que eu uso para música, eu uso para roupa, senão seria incoerente da minha parte. Você pode vestir o que você quiser, tudo, você é livre para vestir o que você quiser, mas a única coisa que você deve pensar é, lógico que você tem que se sentir bem com sua roupa, mas o seu se sentir bem como cristão e discípulo de Jesus deve ser permeado pelo entendimento de que o seu irmão precisa ser edificado por tudo que você faz. Se a sua roupa não abençoa o seu irmão, ou de alguma forma, beleza, pode até não abençoar, mas se faz seu irmão pecar, está errado. É errado. Lógico que a perversidão de alguns homens é podre. Se você, a Bíblia, inclusive tem um grande pensador que ele fala assim, ainda que uma mulher esteja vestida com roupas que cubram todo o seu corpo, só com o olho aparecendo, vai sempre ter um cara que vai olhar para ela com desejo, apesar dela estar completamente escondida, porque nada consegue esconder um coração maldoso. Nada consegue esconder um coração maldoso. Existem homens perversos. Não importa a roupa que você usar, se você vestir uma burca, ele vai desejar você, porque ele é podre por dentro. O homem em si, ele é podre por dentro. O homem que eu falo não é só o sexo masculino, tá, pessoal? Aqui não é para demonizar gênero. Pelo contrário, existem mulheres que são tão perversas quanto homens. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não é a roupa que vai expor a sua... O pecado. Lógico que o coração humano está muito dentro disso, mas aquilo que a gente veste pode ser uma forma de abençoar o outro, ou pelo menos não levar o outro a pecar, não levar o outro a tropeçar. Por exemplo, os meninos já conversaram comigo aqui, toda terça-feira a gente se reúne, os meninos que eu falo são os pastores, tá, pessoal? E pregar aqui em cima, e algumas mulheres estarem com roupas meio expostas, isso é difícil de pregar, porque o problema são os pastores? Não são. Eles que estão com a mente demoníaca e pecaminosa e desejosa de provar corpos humanos? Não. É entender que a nossa carne, ela deseja, a nossa carne, ela pede por algo, e a gente não tem que se vestir de burca, mas a gente também tem que entender os limites do outro. E a gente tem que ter essa maturidade. E eu não quero que vocês saiam daqui dizendo, Bruno é machista. Não, isso não tem a ver com isso. Isso tem a ver com decência. A gente precisa honrar a Deus em tudo, inclusive na forma como a gente se veste. Se eu viesse aqui, e isso não é só para meninas, pessoal, certo? Isso é para meninas e meninos. Por exemplo, qual a necessidade, eu pergunto, com que intenção e propósito que o menino vai para suas redes sociais, levanta a camisa, trinca a barriga e tira uma foto mostrando o tanquinho? Com que intenção se faz isso? Você pode fazer isso, Bruno? Bruno, eu posso fazer isso? Se você fizer, eu não vou ligar para você e perguntar por que você fez isso, não. Eu estou nem aí, de verdade. Eu só vou orar. Eu não estou nem aí, eu estou nem aí. É você que faz, você tem a sua liberdade, eu não sou mediador da sua relação com Deus. Jesus já faz esse papel, o Espírito Santo muito bem. Eu não tenho que me meter nisso não. E vocês também não se metam no relacionamento de pessoas com Deus. Entendeu?
O Espírito Santo já é quem faz o papel de convencer. Então não tenta entrar na história não, porque aí você vai mais escandalizar do que ajudar. Você atrapalha mais o processo. Então fica na sua. Mas qual é o propósito e intenção de uma pessoa levantar e postar um tanquinho assim na internet? Com que propósito? Você está querendo chamar a atenção de quem? Para quê? É porque eu quero expor meu corpo, eu estou muito bem assim com o meu corpo, então eu quero mostrar para as pessoas. Julgue a sua intenção. Não vou dizer que está certo ou que está errado, como não falei aqui agora. Julgue a sua intenção. Você está querendo chamar a atenção de quem? É para quem que você quer mostrar isso aí? Se pergunte. Meninas, quando for tirar uma foto, pega o braço aqui, dá uma apertadinha aqui, pega o santo, tira uma foto aqui para aparecer um decote maior e posta e ainda bota embaixo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com que intenção você faz isso? Quer chamar a atenção de quem? Quer mostrar o que para quem? Por quê? Não estou dizendo se é certo ou se é errado. Eu estou fazendo você fazer esse auto-julgamento. Por quê? Você quer chamar a atenção de quem? Bebida, por exemplo. A gente sabe que bebida não é errado em si. Álcool não é errado. Não é. Jesus bebeu. Paulo encoraja Timóteo a beber muito vinho para fazer bem ao estômago dele. Bebida não é pecado. Mas pode ser. Se o fato de você beber na frente de um novo convertido induz ele a achar que beber é de boa, é normal, e vou beber e tal, você induz o seu irmão ao tropeço, induz o seu irmão ao pecado. Então, velho, se tornou um pecado. A bebida que era para ser algo de boas se torna algo horrível, pecaminoso, algo que te afasta de Deus, e não só te afasta, mas afasta o outro. A gente precisa refletir um Deus santo. As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos, os ambientes que a gente frequenta, as roupas. Então se perguntem: ao vestir isso, eu quero que as pessoas vejam o quê? Mas eu me sinto bem. Mas a vida não é sobre você se sentir bem. Porque agora sua perspectiva do se sentir bem agora não é mais moldada segundo as suas percepções do mundo. Agora a sua perspectiva é outra, porque agora você serve a Cristo, e Cristo mudou a sua forma de pensar. Agora você não pensa mais como você pensava antigamente. Agora tudo que você faz, deseja, é moldada por uma nova perspectiva da vida. Agora você é um filho de Deus, e você vê tudo com essa ótica. A gente chama isso de cosmovisão. A minha cosmovisão mudou. Eu enxergo tudo com a ótica do Salvador. Então é importante você se sentir bem. Mas mais importante do que você se sentir bem, sabe o que é? Agradar a Deus. Porque tem coisas que você vai ter que renunciar, que você não vai se sentir bem por fazer isso. Mas mais importante é você agradar a Deus do que a si mesmo. Só que as pessoas querem um evangelho confortável. Querem ego massageado. Acho isso exagero, radicalidade. Não é radicalidade. Vocês sabem que aqui eu sempre tento pregar um evangelho não fácil, mas um evangelho simples. Um evangelho que prega liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo chamou a gente. Mas um evangelho de liberdade, um evangelho simples, não exime a gente da responsabilidade e compromisso que a gente precisa ter de agradar a Deus em tudo. Em tudo, a nossa vida, nós fomos chamados para viver uma vida que agrada a Deus em tudo e que reflete a beleza da santidade dEle. Bruno, então eu vou vestir uma burca? Não. Eu não vou poder vestir o que eu quero? Não. Eu só preciso que você lembre em tudo de questionar as suas intenções, porque o seu coração é mau. Então você precisa se lembrar disso. Seu coração é mau, meu coração é mau. Preciso me lembrar disso. A gente precisa ser dependente de Deus para mostrar que o conselho dele é necessário. É necessário que Deus nos dê conselhos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando Davi estava ali, Samuel estava ali na verdade na casa de Jessé, e ele vê todos os filhos mais velhos ali de Jessé, né? Samuel enxerga, e ele fala: esse aqui deve ser o rei, com certeza, porque ele é esbelto, a aparência dele dá a entender que ele é sensacional, ele é maravilhoso. Mas aí Samuel diz: não, Deus não aprovou esse cara. Deus não aprovou você, Abinadab e todos os outros irmãos. Aí ele fala: tem mais algum? Aí o Jessé fala: tem um, ele está lá nas postagens, mas não pode ser ele não. Está lá nas postagens, não pode ser ele, não pode, não, é outro, não é ele não. E aí Samuel manda chamar ele. Aí Deus diz:
Samuel, eu não atento para a aparência. Eu rejeitei todos eles, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E aí, ao falar isso, vocês vão dizer: putz, tu se contradisse agora de tudo que tu disse. Não, ao contrário. Deus, ele enxerga o coração, e isso deveria te dar muito mais espanto do que achar que agora eu estou sem responsabilidade. Talvez, se você tenha pensado nisso como contradição, você tenha pensado assim: pô, se contradisse agora, não tem nada a ver, Deus não se importa com a aparência. Perceba que Deus, ele atenta para o coração, mas isso não significa que a aparência não revele algo. Deus, ele enxerga o coração, e que bom. Então muitos de vocês aqui podem parecer super santos e ter um coração completamente maligno e perverso. Mas isso não significa que o nosso coração não gere uma mudança externa. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, mas apesar dele ter esse coração, ele não vivia do jeito que ele queria. Aí você fala: não, ele vivia do jeito que ele queria. Não, ele vivia nas malhadas. Ele era discreto. Ele não queria chamar atenção. A vida do cristão, como a gente tem aprendido na hospedaria com alguns dos nossos jovens aqui, deve ser uma vida de discrição. Ou seja, a minha vida não é para chamar atenção para mim. Tem outro que é maior que eu, que precisa receber toda a atenção. E o terceiro e último ponto que a gente vai conversar, e esse é o mais rápido de todos, é: em seu espaço, o que faria Jesus? Que meio que resume tudo que eu falei aqui. O que é que Jesus faria no seu lugar? Essa é a pergunta que você tem que se fazer em qualquer coisa na sua vida. Sobre qualquer decisão que você precise tomar na sua história. Deus nos criou para sermos iguais a Jesus. A Bíblia fala que Ele nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do Seu Filho. Ele nos criou para sermos iguais a Jesus. Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Se fosse Jesus no meu lugar, como Ele se vestiria? Se fosse Jesus no meu lugar, o que Ele faria? Como Ele falaria? Que escolha Ele faria nessa decisão? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício. Sacrifício dói, cara. Sacrifício não é benefício. Não, é sacrifício. Sacrificar dói. Algo precisa morrer no sacrifício. Mas ele diz aqui que é um sacrifício vivo, e é santo, e é agradável a Deus. É um sacrifício, dói, mas é vivo, dói, mas é santo, é agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da mente de vocês. A mente de vocês não funciona como o mundo funciona. Talvez o mundo diga que isso não tem nada a ver, isso aqui é besteira e tal, mas vocês são filhos de Deus. E aí vocês olham para essa situação e dizem: não é assim. É o que Deus fala. E ao invés de eu procurar a aprovação dos outros, eu vou abrir a minha Bíblia e esperar a aprovação de Deus. O que é que Ele acha do que eu visto? Não é tabacudice você se olhar no espelho e perguntar: Deus, eu estou me vestindo como um filho? Eu estou me vestindo como uma filha tua? Isso aqui reflete a beleza de quem o Senhor é? Então agora eu vou vestir aqui. Isso aqui reflete a beleza de quem Deus é? Vestir? Não. Você pode estar de regata e calção, de short e uma camisa, e ainda assim revelar a beleza de quem Deus é. Porque não existe sensualidade naquilo. Talvez um homem perverso, uma mulher perversa consiga enxergar, mas você sabe que aquilo ali reflete um coração puro, que quer agradar a Deus, que pensa no outro, que não quer ser pedra de tropeço para o outro. Você pensou antes, você julgou as suas intenções. É impressionante como muitas pessoas se consideram cristãos, mas não consultam a Deus na hora de fazer as suas escolhas. Você se diz cristão, eu me digo cristão, mas a gente se consulta a Deus, a gente pergunta a Deus: Deus, é esse o curso que o Senhor quer que eu fale? Faça. A forma como eu falo hoje, qual foi a última vez que o Senhor orou desse jeito? Deus, o meu vocabulário é
agradável a ti? Minhas roupas agradam a ti? As coisas que têm passado pela minha cabeça agradam a ti? As coisas que eu vejo no meu Instagram agradam a ti? Eu tenho me feito muito essa pergunta ultimamente. E tenho percebido que muitas das minhas respostas é Deus dizendo, não, você precisa melhorar. E também isso é para vocês. Tem uma frase de John Piper que diz assim: a pergunta mais importante que podemos fazer sobre qualquer hábito, ação ou comportamento é: isso contradiz o Evangelho? É a pergunta mais importante que a gente pode se fazer. A minha vida, as minhas ações, meus hábitos, meus comportamentos revelam o que sobre mim? Isso contradiz o Evangelho que eu digo crer? O Jesus que eu gosto de postar nos meus stories? Tem outra frase de um pensador chamado John Wesley, um avivalista do século 17. Ele diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do cristão. Quando você se converte, você vem como você está, vestindo do jeito que você quiser, falando do jeito que você falar, se comportando da forma que você se comportar, mas é o relacionamento com Deus, dia a dia, contato com Ele, leitura bíblica, oração. Isso vai transformar você numa pessoa completamente diferente e nova. Essa santificação tira o mundo de você. A conversão tira você do império das trevas e te transporta para o reino, do jeito que você está, podre, todo cheio de erro. Mas aqui, quando você está no reino, agora as regras são outras, as influências são outras, o padrão é outro, e aí eu não vou mais me conformar conforme o mundo. Agora a santificação vai tirar o mundo de mim. Eu vou ser uma nova criação. E para terminar, tem uma frase de Paul Washer. Eu tenho umas crises às vezes assim com o Paul Washer, achei ele meio radical, mas ele também fala muita coisa boa. E ele diz assim: não somos chamados para ser aceitos, somos chamados para glorificar a Deus. Você não foi chamado para ser aceito, você não se converteu para ser aceito. Deus te aceita? Sim. Ele te ama? Sim. Ele transforma a sua história? Sim. Mas você foi chamado, criado para a glória de Deus. Isso não é só, ele fala isso citando a Bíblia, certo? Senão não falaria aqui, ele está citando as Escrituras, o Catecismo de Westminster. Então, você tem soteriologia reformada, teologia da salvação? Grande coisa, o diabo também tem. Não existe reforma até que a palavra de Deus penetre no fundo da sua alma e transforme todos os aspectos da sua vida. Tem muita gente que se gaba, não, eu sou reformado e tal. Grande coisa, o diabo também é, ele crê. O diabo crê, a Bíblia fala. Até que essa reforma mude todos os aspectos e as áreas da sua vida, grande coisa ser reformado. Essa reforma não te muda, grande coisa. Porque você foi criado em um mundo onde tudo parece ser sobre você, mas não é. Tudo é sobre Cristo. Me diga o que ocupa a sua mente, eu te direi quem é o seu Deus. E por fim, se alguém estivesse observando a minha vida por um período de tempo, o modo como ando, como converso, tudo sobre mim, e ele tivesse que preencher um campo em branco da descrição da sua vida, depois de observar tempo suficiente, ele poderia escrever abaixo: escravo de Jesus Cristo? Quando eu li isso, me senti um bosta. Feche seus olhos agora. Faça uma reflexão agora no seu lugar. Se você tivesse agora um papel em branco, como você descreveria a sua vida? Sua resposta talvez seria um pouco otimista. Mas se eu andasse com você durante uma semana e depois, só que não você sabendo que eu estou andando com você, como se eu fosse uma mosquinha, só vendo o que é que você fala, como você veste, o que você vê no seu Instagram,
E se depois de ver tudo isso que você faz quando está sozinho no banheiro, ou quando você está sozinho com seu namorado, depois de ver tudo isso, e eu tivesse um papel em branco, como eu te descreveria?